Olá, boa noite, bem-vindo à TV e Audiência. E hoje vamos falar sobre novelas esquecidas pela TV Globo. Então, portanto, é uma reportagem especial. Contudo, eu peço que deixes um like, se, claro, gostar, comentários e adicionem. Cerca de 70% das pessoas que frequentam a TV e a audiência são pessoas não inscritas. Então, se inscreva, não custa nada. Então, vamos para as novelas esquecidas pela TV Globo. Novelas ótimas e outras nem tanto sempre existiram. Em todas as emissoras, em todas as épocas, seja ela na Globo, na extinta Manchete, na Record TV, no SBT, ou até mesmo produções como Televisa, ou produções como SIC ou TVI. Em relação abaixo, limita-se às produções da TV Globo. Hoje, obviamente, só vamos falar de produções da TV Globo. A partir da década de 70, quando a emissora conseguiu conquistar a hegemonia nacional, ou seja, a Platinada conquistou ah, o patamar mais alto, sendo a indestrutível, indestu... tá difícil. Tá difícil. Eu não faço cortes, então portanto vai sair assim na mesma. Pronto, vamos a mais uma tentativa. A TV Globo é uma emissora na década dos anos 70 que conseguiu ser a indestrutível. Aleluia! Que eu consegui! Mas foi a partir daí que sofreram com problemas que vão desde a rejeição do público, que acarreta em baixa audiência, a desentendimentos dentro dos bastidores, que isso implica brigas entre personagens, entre atores, entre diretores e por vários motivos. Não trata-se de uma lista de menores audiências. A maioria desses títulos, apesar dos problemas internos e externos, alguns foram campeões de audiência em qualquer horário que foi exibido. Mas mesmo assim, hoje em dia, a TV Globo prefere esquecer. Vamos hoje falar de Super Manuela de 1974. A atriz Marília Pêra, que vivia a protagonista Manuela, se aborreceu tanto com este trabalho que só aceitou voltar para as telenovelas 13 anos depois. Isso aconteceu em Brega e Chique de 1987. A atriz declarou em uma entrevista: depois de estar fazendo a quarta novela seguida, eu estava cansada. Avisei ao Boni e ao Daniel Filho que estava estressada. Chegou um momento em que eu não conseguia mais decorar o texto. Essas foram as palavras de Marília Pêra. E para diminuir o ritmo do trabalho para a atriz, o núcleo dos 4 rapazes vestibulados da história, vividos pelos atores Carlos Vereza, Antônio Pedro Carlos Alberto Richelli e Fausto Rocha Júnior, ganhou mais foco na trama, deixando assim a personagem Manuela em segundo plano. E ainda um dissabor extra: os atores
Carlos Alberto Richelli e Carmen Monegal, que na época eram casados, pediram rescisão de contrato por não concordarem com o texto. E os dois, para além de ser casal, brigas internas e externas influenciaram dentro da telenovela, neste caso, dentro dos bastidores da telenovela. Marília Pêra, que foi a protagonista de Supermanuela, uma das novelas esquecida pela TV Globo. Vamos para a segunda novela esquecida pela TV Globo, ou seja ela por problemas de audiência, ou seja ela por problema de texto, ou mesmo problemas internos ou externos. Número 2, Cuca Legal. Os telespectadores torceram o nariz, trocaram de canal e a novela até que encurtou. Oswaldo Loureiro, o diretor, declarou em uma entrevista para a revista Amiga em junho de 75. Cuca Legal nasceu, cresceu e se perdeu. Uma ideia que tinha tudo para ser abordada da melhor forma possível. Acabou se diluindo, se prejudicando a consistência da história. As condições de que dispunhamos eram as mais precárias possíveis e a falta de condições para a telenovela acelerou o processo de degeneração da novela, tornando-a alvo de críticas à sua monotonia e repetição. Isso foram as palavras do diretor da época, Oswaldo Loureiro, que também já é falecido e também era ator. Não esquecendo que Cuca Legal foi protagonizado pelo Francisco Cuoco. E aqui se trata de faltas de condições no meio do bastidores que levaram a novela a ter péssimos índices de audiência. Então, neste caso, convenhamos, os telespectadores rejeitaram a telenovela. Como foi dito logo ao princípio, torceram o nariz, trocaram de canal. E a novela até que foi encurtada, teve cortes necessários, mas mesmo assim não agradou os telespectadores. Vamos para o número 3. Pecado Rasgado, de 1978 para 1979. Considerada um mico pelo próprio autor, Silvio de Abreu, que era sua estreia na Globo, ele queria uma coisa e o diretor Regis Cardoso queria outra. O desentendimento foi inevitável. Silvio de Abreu, então um novato autor na Globo, teve que acatar e o diretor acabou pedindo a sua demissão após esse trabalho. Para o livro, a seguir a cena dos para o livro, a seguir cenas do próximo capítulo de André Bernardo e Cíntia Lopes, Silvio de Abreu afirmou: o diretor, além de ficar contra o texto, também fez com que os atores tivessem a mesma opinião. Em outra oportunidade, ele comentou as dificuldades que passou com a novela. Foram muitas, a começar pelo estilo que eu estava querendo implantar em novelas, que privilegia a comédia em detrimento do romance. Tudo era novo e assustou o conservadorismo da emissora e do público. Para mim, foi uma novela sem graça, desinteressante, que desperdiçou
vários talentos que resultou no pedido do meu pedido da demissão da Rede Globo, jurando que nunca mais escreveria uma novela. A Globo nunca reclamou da novela, mas eu via a repercussão que era insignificante. Acho que a minha falta de experiência na época foi a grande responsável por este mico na minha carreira. Declarações de Silvio de Abreu. Vamos para a próxima novela, Os Gigantes, de 1979. Só para aqui relembrar uma coisa, Juca de Oliveira e a atriz Nádia Lippe eram os protagonistas em Pecado Rasgado. Já em Os Gigantes, a Dina Staff dava a sua graça na representação, na apresentação da sua personagem. Os Gigantes, taxada de depressiva, a novela se tornou uma das mais polêmicas da história da TV. O clima excessivamente passional provocou desinteresse no público e a exaustão do autor, que na época escrevia Lauro César Muniz, e a sua demissão. Lauro César Muniz, para quem não sabe, na sua biografia, Lauro César Muniz solta o verbo de Wersh W. Basquiat. Ele contou que, para piorar, a atriz Dina Staff, que era a protagonista da drama, tornou notório o descontentamento com a telenovela e os dois chegaram a romper publicamente. Ele, por sua vez, também deu declarações aos jornais externando a sua decepção ao rumo que a telenovela tomara. Lauro César Muniz afirmou ainda que a sua demissão foi inevitável e assim teve que ser. Benedito Rui Barbosa foi então convocado às pressas para terminar a novela Os Gigantes. Porém, em solidariedade ao amigo, o Lauro César Muniz se negou a concluir a trama e entregou a sua própria carta de demissão, que também estava desgostoso com a emissora. Pelo que eu entendi, Lauro César Muniz se negou a concluir a trama e culminou na sua própria demissão. Ele próprio se demitiu. Portanto, são cenas de bastidores que assim acontecem. Em 1981, O Amor é Nosso, Guilherme Bryan e Vicente Villari narraram o livro Teletema, a história da música popular através da teledramaturgia brasileira. Era sim uma novela sobre medida para a promoção de Fábio Júnior, que além de interpretar o protagonista, Pedro, um jovem cantor carismático, muito popular entre as mulheres, em busca do sucesso, também estrelava a abertura e cantava a música tema Eu Me Rendo, de Sérgio Sá. E o disco ainda traz a imagem do próprio Fábio Júnior na capa, numa época que isso era incomum. Um pôster do ator cantou em um prospecto. Aguardem para julho o novo e sensacional LP de Fábio Júnior, uma aposta pesada na carreira do astro, que, como sabemos, obteve grande sucesso, mas não por causa desta telenovela.
O Amor é Nosso é uma novela protagonizada pelo ator e cantor Fábio Júnior, que nessa época, em 81, Fábio Júnior já dava uma guinada na sua carreira de cantor. Fábio Júnior foi protagonista dessa trama, escrita por Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho, que confundiu os telespectadores, afastando e tornando esta outra das produções mais problemáticas da TV Globo. Reza a lenda que a emissora teria apagado todas as fitas. Se não foi apagado, foi atirado ao fogo, sobrando apenas a abertura e algumas chamadas de estreia. Então, se vocês um dia pensam ver o nosso amor, desculpa, o amor é nosso, jamais irá ver, porque as fitas na época VHS não existem mais. Providencialmente, Walter Negrão foi escalado para dar a continuidade à história, uma vez que Roberto Freire e Wilson abandonaram a escrita da telenovela. Então, assim, Walter Negrão deu a continuidade à história, mas restava pouco para fazer, porque a desgraça já estava feita. Pronto, vamos para o número 6. De Quina pra Lua. Dessa vez temos Elizabeth Savala. Primeira experiência de Alcides Nogueira como autor titular, a partir de uma sinopse do autor Benedito Rui Barbosa, que, de acordo com o livro Memória da Telenovela Brasileira de Ismael Fernandes, decepcionante atração das 6 horas. Uma história inconsistente, mal conduzida pelo autor, que pecava também pelo elenco mal escalado e irregular. Um escorregão extra, o dramaturgo Assi Baju acusou de Alcides Nogueira de plágio, vendo a trama central várias coincidências com a sua peça teatral Velório à Brasileira. Na altura, o autor Alcides Nogueira comentou numa entrevista a um blog: "Eu prefiro Melão de Vitor Oliveira." Essas são as palavras de Alcides Nogueira. O estresse provocado pelo Benedito, que tanto entregado a sinopse a mim, continuava me telefonando todo dia para reclamar disso e aquilo. Quando cheguei ao capítulo 60, não tive dúvida. Fui para o Rio, procurei o Dias Gomes e disse que estava entregando a novela. Houve uma reunião difícil e complicada. Aí o grande amigo Walter Negrão entrou na jogada. Não para escrever, mas para ficar comigo com toda a sua experiência. E o Benedito parou de me perturbar. Em tempo, tenho enorme respeito pelo Benedito Rui Barbosa, mas ele estava sempre atravessando uma péssima fase. E não deveria ter feito isso comigo. Acho que ele nem se lembra mais dessa história. E é bom. Declarações de Alcides Nogueira para o blog Eu Prefiro Melão, de Vitor de Oliveira. Bem, vamos para o número 7. E esse aqui me causa alguma dor ter que falar. Mas a movimentação maior, chocante, eu acho que não tem na história da teledramaturgia brasileira um fator de uma novela ser
conhecida mundialmente por um fator negativo. Geralmente, as novelas, quando é conhecida mundialmente, é porque elas bateram recordes de audiência. Tem uma história incrível que conquistaram os 5 cantos do planeta. Mas esse, em 1992 para 93, foi tão chocante negativamente que os 5 cantos do nosso planeta ficou a saber. A movimentação maior foi chocante e misturou a ficção com a realidade. A morte da atriz Daniela Pérez, filha da autora, que assinava a telenovela de Corpo e Alma. Daniela Pérez, assassinada pelo seu próprio colega de elenco, dado o nome de Guilherme de Pádua, e pela mulher deste, Paula Tomás, na noite do dia 28 de 12 de 92. Os dois interpretavam um casal romântico na novela. Yasmin e Bira, mesmo abatida pela tragédia, Glória conduziu a história até o fim e aproveitou para incluir 2 assuntos na trama relacionados ao crime: a morosidade da justiça, a morosidade da justiça e a inadequação do Código Penal. Inadequação do Código Penal. O assassinato da atriz também teve repercussões em outros países, tal como Estados Unidos, que foi noticiado pela CNN, em Portugal, na China. Afinal, vou aqui voltar um bocadinho para trás. O assassinato da atriz Daniela Pérez teve repercussão em todos os cantos do mundo. Estados Unidos, onde foi noticiado pela CNN. Em Portugal, onde foi noticiado pela SIC. E na China. Ao final do primeiro capítulo, sem a atriz, os atores e diretor Fábio Sabag prestavam uma homenagem à atriz com depoimentos gravados. E a história prosseguiu. A saída da personagem Yasmin da novela foi explicada como uma viagem de estudo. A personagem era dançarina, tal como a atriz. Já o personagem Guilherme de Pádua simplesmente deixou de existir. Bem, esse foi uma grande tragédia, entendeu? E realmente a TV Globo prefere esquecer essa novela só pelo facto de respeitar a memória da Daniela, assim como da mãe. Jamais vocês verão na vossa vida essa novela. Em 1993, O Mapa da Mina, a última telenovela do autor Cassiano Gabus Mendes, que concluiu pouco antes de falecer. Infelizmente, não agradou, e para melhorar a audiência, O Mapa da Mina sofreu mudanças em sua equipe e na trama. A autora Maria Adelaide Amaral, colaboradora de Cassiano, contou para o livro Gabus Mendes, Grandes Mestres da Rádio e Televisão, de Elmo Frankfort. As palavras de Maria Adelaide são: neste período, o Cassiano não estava bem de saúde, e isso se refletia no seu humor. O final da novela foi antecipado porque não era o sucesso que se esperava, e isso não deve tê-lo deixado muito feliz. Mas ele não andava feliz desde que o Mapa da Mina começou. O Mapa da Mina também tem outro problema.
voltamos a falar da audiência. Vamos para a nona novela. E dessa vocês jamais verá também. Bem, falhas no texto, no segmento da ação, personagens desalinhados acabaram causando acabando afastar os telespectadores. Palavras de Jorge Fernando. Errei coisas. Carlos Lombardi, que é o autor da novela Vira-Lata de 1996. Errei coisas no texto, na escalação. O Jorginho Fernando, o diretor, errou na mão. Apesar de eu admiti-lo muito, foi comunicação ruim, comentou Carlos Lombardi. Uma superexposição do corpo e uma grande troca de casais em um horário tradicionalmente familiar chocaram os telespectadores pelas cenas apelativas, como as da infidelidade do personagem de Murilo Benício com a empregada diante das próprias filhas e com um certo erotismo vulgar. Lombardi tentou mudar o rumo do triângulo amoroso central. Devido ao afastamento temporário da atriz Andréa Beltrão por questões de saúde e para complicar a falta da Andréa, a empatia necessária junto ao público. A saída foi modificar a trama o mais rápido possível para tentar salvá-la do fracasso total. A novela só subiu quando peguei uma atriz coadjuvante e falei: esta é a mocinha da história, relembrou o autor citando a atriz Carolina Dickman. Outro agravante é a personagem da atriz Glória Menezes, que vivia uma personagem importante, mas que preferiu pedir para sair da telenovela. O jeito foi substituir por uma personagem mais nova. Assim, assumiu Susana Vieira. Andréa Beltrão em Vira-Lata. Andréa Beltrão foi uma das peças que culminou para essa tragédia, vamos assim, grega, juntamente com Glória Menezes e até o Murilo Benício. Mas isso é a questão do texto, não a questão dos atores. Os atores insatisfeitos, a insatisfação é total, que quando pedem para sair de uma telenovela, eles tenham consciência que uma telenovela é um ato de responsabilidade do começo ao fim. Se está desagradando, eles pedem para sair, é porque é caminho para o fracasso. Bem, vamos falar em décimo. Eu já falei de 10 novelas e hoje vou terminar com esta. É claro que tem muito mais novelas que a Globo prefere esquecer. Se esse vídeo intitulado Reportagem Especial der uma audiência satisfatória, aí sim vem com a parte 2, 3 e vamos já largar para as outras emissoras também. Pronto, em décimo lugar, As Filhas da Mãe, produzida em 2001 para 2002. A audiência abaixo do esperado fez com que a novela fosse encurtada. O autor Silvio de Abreu comentou: Eu queria fazer algo mais sofisticado. Vamos voltar um bocadinho para trás. Aqui não há edição, mas eu tenho que falar corretamente.
Silvio de Abreu, o autor, comentou: eu queria fazer algo mais sofisticado. As pesquisas mostraram que o público não entendia nada da novela, nem mesmo percebia o que era uma comédia. Eles enxergavam como uma drama. Não sabem o que é um Oscar, Hollywood ou transexual. Não têm referências e, mesmo que eu explicasse, continuariam não entendendo. Não há compreensão intelectual, só emocional. Acharam bonita a relação da Ramona, personagem da atriz Cláudia Raia, com Leonardo, personagem da Alexandre Borges, mas não entenderam o preconceito dele que impedia o romance. Bem, isso são declarações do Silvio de Abreu e devo dizer que eu vi a novela As Filhas da Mãe e devo dizer que eu gostei da novela. Ela fez sucesso em Portugal, mas eu acho que essas palavras de Silvio de Abreu estão é, diminuindo o intelecto do povo brasileiro, de tal forma que eu acho que o errado é ele e não o povo. Bem, vamos continuar. E justificando e não aceitação do público. Bem, essas são as palavras. E ele ainda comprometeu o fracasso da novela com um outro problema, que competia com os programas policiais e no dia seguinte da veiculação do sequestro da filha de Silvio Santos, a Patrícia Bravanel. O povo não tinha paciência para esperar o Jornal Nacional e migrou para os outros canais. Achavam que, mesmo que ficasse uma semana sem assistir a novela, continuaria entendendo, como sempre acontece. Depois veio a Semana da Pátria, época que historicamente a audiência cai, e a terceira semana começou bem, mas aí aconteceu o atentado do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, quando o telespectador se voltou para a novela e não entendeu nada. Essas são as palavras de Silvio de Abreu e devo dizer que ele está realmente diminuindo o intelecto do telespectador. Bem, falando sobre As Filhas da Mãe, ela foi sucesso cá em Portugal. Ela passou na SIC, realmente, ela foi uma novela curta, ela fez sucesso, porque ela teve personagem bem escrito, entendeu? E eu não vou culpar o povo em si, mas talvez um bocadinho de compreensão também do povo, do telespectador brasileiro e até compreensão do autor, entendeu? Então, como uma novela no Brasil não faz sucesso, em Portugal fez. A novela fez, sim, senhora, personagem, e tem personagem carismático, como a personagem de Regina Casé. Temos a Cláudia Ohana, o Tony Ramos, que teve muito bem, a Ramona de Cláudia Raia, Alexandre Borges. Pronto, só que teve outros empecilhos que também a história não era bem contada. Mas mesmo assim ela fez sucesso, tanto é isso que ela ganhou reprise anos depois na SIC. Bem, provavelmente essa novela nunca irá para o ar. As Filhas da Mãe não deverá entrar no catálogo Globoplay, não deverá passar no canal Viva, não deverá passar na Globo On e não deverá ir para Globo Portugal. Bem, mas isso não é nada definido.
Definido é novela de corpo e alma, que essas vocês esquecem, jamais irá passar em qualquer lugar desse planeta. Bem, para vocês eu desejo uma boa noite e vamos ter a segunda parte. Se esse vídeo tiver boa audiência, se vocês deixarem lá o dedo do like e, por favor, 70% dos nossos visitantes não são inscritos no nosso canal. Por favor, não custa nada, se inscreva no nosso canal e vamos tentar evoluir com o pouco que nós temos. Para vocês, uma boa noite